Olá pessoal, tudo bem com vocês? Newton da NZ Drones e Aeromodelismo. Faz tempo que eu não posto. Alguns problemas que surgiram, mas agora já estão sendo contornados, resolvidos, então vamos em frente. Esse vídeo hoje é um vídeo em resposta a algumas perguntas, algumas dúvidas que surgiram dos vídeos anteriores, principalmente que se refere a waypoints e PDIs ou POIs, né? Então eu fiz esse vídeo para mostrar para vocês o que é possível fazer, tá bom? Então, uma das perguntas que o pessoal tem é o seguinte, né? Se eu colocar um PDI numa certa distância, o drone vai até lá? Sim, vai. Sim, é só mandar ele e ele vai. Você coloca as características do PDI que você quer e o drone vai para lá. E depois você vê o que você vai fazer com o drone, tá? Aí você pode programar tudo, todo o drone, como eu fiz nesse vídeo. Nesse vídeo eu fiz o quê? Eu coloquei o waypoint, coloquei dois pontos de interesse, ou POIs, né? PDI ou POI, Point of Interest 2, e fiz com que ao longo do voo o drone mudasse de altura, mudasse de direção, ele vai mudando de um ponto ao outro. Então ele filma primeiro o ponto 1, o ponto de interesse 1, depois ele vai para o ponto 2, mudando de altura, descendo, subindo, até chegar no final da programação que eu fiz. Isso é legal? Lógico que é legal, porque abre um monte de oportunidades de fazer um trabalho, tá? Vários trabalhos. Eu quero mostrar um ponto e o outro e fazer com que ele consiga fazer uma dinâmica, comparando os dois pontos, englobando os dois e assim por diante. Então foi essa a ideia desse vídeo, tá? Eu creio que ele vai responder algumas perguntas que foram feitas para mim, tá bom? Então, gente, sem mais delongas, né? Vamos em frente, vamos ver o vídeo. Não se esqueçam de dar um like, deixar um like. Não se esqueçam de comentar, principalmente comentar, que eu acho muito legal. É através dos comentários que eu crio esses novos vídeos. E se inscrevam no canal, que está crescendo, tá? Muito obrigado a todos aqueles que se inscrevem. Ah, sim, eu vou deixar aqui ou aqui, não sei exatamente onde, né? Onde vai aparecer, os links para os outros vídeos de POIs, waypoints, etc., que vocês podem então acessar, caso vocês não tenham acessado ainda, tá bom? Então, vamos ao vídeo. Bom, então nós começamos, né? Novamente, drone desligado, rádio ligado, exibição de câmera. Isso aqui estão naqueles vídeos que eu já mostrei, mas aqui eu vou fazer um passo a passo também, tá? Coloco lá no satélite, localizo o ponto, né? Então aqui abre esse mapão. Vou direto onde eu quero, vou buscar onde eu faço os meus vídeos, tá? No Brasil e na cidade, no município de São Bernardo do Campo, São Paulo. Tá aí meu ponto, meu velho e conhecido ponto, né? Para quem não viu ainda os vídeos, veja, né? E aqui então que eu vou fazer o meu trabalho de colocar waypoints com dois pontos de interesse, tá? Então primeiro eu abri, observe que ele abre trajetória e PDI, que é o ponto de interesse. Então eu comecei na trajetória, coloquei o primeiro ponto, né? Vou olhando, vou fazer um ponto aqui, uma série de pontos, tá? Isso ficou um pouquinho demorado porque eu estava vendo esse vídeo este ponto aqui, este trabalho que eu estou mostrando para vocês, não foi o trabalho que eu filmei, tá? Por quê? Porque aquele trabalho que eu vou mostrar no final, eu não filmei a tela. Então esse aqui é só uma demonstração de como é feito, tá? Não é exatamente igual. Eu procurei colocar os pontos mais ou menos semelhantes, tá? Para que vocês tenham uma ideia, então, quando virem um filme, de como é que fica, tá bom? Então aí eu joguei alguns pontos, né? Vou jogando os pontos que eu quero, criando esses pontos, pronto. Criei aí 9 pontos. No filme vocês vão ver que tem 10. E agora eu vou colocar o PDI. Vejam, coloquei aqui no PDI. PDI eu coloquei esse aqui como ponto 1. Opa! Observa que na hora que eu toquei, né? Ele é muito sensível, ele colocou um ponto a mais, eu quero PDI. Ele marcou um ponto aqui, observa que aqui embaixo ele tem outro. Não é aí que eu quero, eu vou tirar. E vou colocar em outro ponto. Olha aí, às vezes você toca, ele não sai, né? Pronto, eu quero que ele seja nesse ponto. Pronto, aí eu criei dois pontos de interesse, o POIs, né? PDI ou POIs, Point of Interest. A partir daí eu vou fazer o quê? Eu vou configurar os pontos de interesse. Então eu quero que, por exemplo, eu PDI 1, que a câmera vá pegar o filme
o ponto a uma certa altura, tá? Então eu coloquei ali, por exemplo, no 2 ele inicia com 50 metros. Eu baixei para que ele fique muito para baixo. Então ele está inclinado, tá? E agora eu vou começar a trabalhar com cada ponto. Aqui então é o básico, né? Então eu vou colocar cada um deles em qual ponto de interesse que ele olhe. Por exemplo, aqui eu coloquei aqui que eu customizei e falei, eu quero que você olhe o ponto 2 no ponto 1. Ele vai olhar o ponto 2, observe a setinha, certo? Eu posso mudar isso a qualquer hora, tá? Eu posso fazer isso, alterei a velocidade global deles, né? Eu vou colocar aqui a 3.8 metros por segundo, só para ficar muito lento, né? Para ele fazer uma mudança nem muito rápida. Posso aplicar todos? Posso, mas eu não quero. Então eu coloquei, mais tarde eu faço isso. Tá? Vou lá para o ponto 2 e vou falar assim, bom, a velocidade dele é global, ok, eu vou customizar o quê? Não, veja bem, ele não entrou na velocidade. Aí eu coloco novamente aqui, depois eu coloco a velocidade final, tá? Ok, eu não... Ok, pronto, coloquei todos eles na mesma velocidade. Agora todos eles estão na mesma velocidade. Aqui eu vou mudar então a altura, o primeiro estava a 50, esse aqui eu já aumentei a altura. Então ele vai subir de 50 para 81 metros e eu vou jogar até o POI, tá vendo? Para o POI, eu quero o POI 1, então ele já vai olhar lá para o ginásio. Observe aqui as setas para onde eles estão apontando, tá? E eu vou fazendo isso sucessivamente. Eu posso mudar o que eu quiser aqui, ó. Para 1, para 2, tanto faz, tá? Ó, vou mudar novamente o POI desse aqui, só para vocês verem, ó, mudei para o ginásio. Pronto. Fiz uma mudança, tá? Eu posso fazer o que eu quiser aqui. Posso mudar para um ponto, para outro, deixar todos eles no mesmo ponto e um só naquele. Eu posso fazer uma série de coisas nesse sentido. Eu posso fazer todos eles, aplicar todos, e um deles, por exemplo, 5 pontos para o ponto 2, na sequência, e 2 para o ponto 1, por exemplo. Tá? Eu posso fazer tudo isso. Então, novamente, olha, eu estou mudando a altura, falou, bom, ele subiu, ele estava alto, ele vai manter a altura, eu vou pedir que ele vá para até um POI. Qual deles? Ele sempre vai me fazer essa pergunta, eu quero que ele vá para o 2. Então, ele vai mostrar o ponto 2. E assim sucessivamente, tá? Assim sucessivamente. Cada ponto desse eu posso ter uma característica de altura, de velocidade, inclusive. Aqui eu coloquei a velocidade igual para todos. Eu poderia alterar a velocidade de um para o outro. Eu poderia alterar a velocidade para até 12 metros ou ir a 1 metro, de um para o outro. Então, um ele vai ser muito rápido, o outro ele vai ser muito lento. Depende do que eu quero fazer. Se eu tenho um ponto muito interessante a ser filmado, talvez seja interessante, então, manter uma velocidade baixa. Se eu quero fazer uma passagem muito rápida, eu coloco em alta velocidade. De ponto a ponto. Então, a velocidade não precisa ser aplicada a todos iguais. Podem ser diferentes as velocidades, tá? Observe, eu vou colocando, eu vou mudando a orientação deles, ó. Ele fala sempre seguir rota, ele sempre vai seguir a rota que eu determinei. Mas aí eu mudo até o PDI. Sempre ele me faz essa pergunta, sempre. Isso é comum. Então coloquei no ponto 2, pronto. Ele vai encarar o ponto 2 ali, ó, a setinha já indicou. E eu vou indo de ponto a ponto. Então cliquei agora já na trajetória 6, né? Eu quero, a velocidade já está normal. Eu provavelmente aqui altero a altura. Olha lá, subir o drone, então ele vai subir, vai descer. Como eu falei para vocês, ele vai subindo e descendo. E eu quero que ele vá qual PDI? Eu vou encarar um PDI aí. Né? Então qual que eu vou querer? Ok, então eu dei ok. É um pouquinho lento, sim, porque às vezes demora o contato na tela. Né? Então ele vai para o PDI 1 mesmo, ele vai encarar o PDI 1. PDI 1. Né? Vou para o próximo ponto. Então, como eu falei para vocês, às vezes demora, né? Por toque. Eu vou checando também, eu não posso esquecer que eu estou sempre checando todos os drones, todos os pontos, tá? Então agora eu vou lá para o PDI 7, para o ponto 7, né? Trajetória 7. Vamos lá, demora um pouquinho, vou lá para a trajetória 7. Aqui eu estava chegando alguma coisa, provavelmente, tá? Eu sempre vou checando os pontos.
Vamos lá, trajetória 7, dou-lhe uma, dou-lhe duas, pronto, tá lá, trajetória 7. Encarei a trajetória 7, vou manter a altura. Eu já coloquei direto ao PDI, depois altero ou não essa altitude, tá? Coloquei no ponto 2, ele vai encarar lá embaixo. Agora um pouquinho mais rápido, já fui para a trajetória 8, certo? Vou mudar a orientação dele e a altura. Observe. Observe. Sempre é um pouquinho demorada essa parte de programação. Embora eu fiz isso bem mais lentamente, até para mostrar para vocês como é que eu faço, tá? Olha lá, coloquei ponto de orientação 1. Ele vai olhar pro ginásio, tá? Olha lá a setinha. Ok? E eu vou agora então para o ponto 9. A trajetória 9, eu vou subir o drone, tá? Vou alterar a altitude do drone e vou fazer uma coisa diferente aqui. Observem que eu vou fazer uma coisa diferente. Eu não mudei a trajetória, ele está indicando ainda o ponto 2. Observe, eu não mudei para onde ele vai encarar. Por quê? Porque eu não quero que ele encare de lado nenhum. Aqui eu cheguei a abrir, então, uma configuração para todos os pontos. Observe, aqui eu mandei ele seguir rota. Então ele vai apontar para aquele lado de lá. Tá? Seguir orientação, dei uma olhadinha geral, tá tudo ok. Aqui eu vou dar uma alteradinha, ele vai seguir esse ponto, ok. Aqui eu só mudei um pouco esse ponto aqui, o 7. Eu subi, eu ganhei altura. Tá? Eu falei, não, eu vou subir um pouco isso aqui. Tá. Pronto. Fechei tudo isso daí e assim ficou. Tá? Então, esse é o modo que se faz um waypoint com 2 pontos de interesse, variando de um para o outro. Aqui eu posso alterar o zoom, posso não alterar, e aqui eu vou colocando, olha, o que eu quero que aconteça? Coloco a velocidade global dele, confirmo, né? Coloco que caso ele perca sinal, ele vá continuando até outro ponto, começa na trajetória 1, o RDH no fim do voo, e ok, salvar e fechar. Vamos ao voo? Bom, então agora está aí o local, né? É um voo semelhante àquele que eu fiz. Já abri a tela, já estou com as trajetórias aí. Observe que tem 9 pontos aí, né? Então eu já estou com todos 10 pontos aqui, observe, 10 trajetórias. E é muito semelhante àquele, tá? Vocês vão observar que é muito semelhante àquilo que eu fiz. Aqui já está tudo pronto, eu aperto Go aqui do lado, ó. Go, continuar. E aqui eu divido a tela para vocês verem como foi filmado e o que foi filmado. Ok? Então observe agora que o drone começa a subir, vai se dirigindo então para iniciar os trabalhos que ele foi programado. Ok? Observem que ele para nesse ponto, ele começa a avançar e inicia sua trajetória até chegar ao ponto programado 1, a trajetória 1. Na trajetória 1, ele vai fazer o quê? Ele vai encarar então o primeiro ponto. Primeiro ponto de interesse, que é aí o ginásio. Está aí, ó, ponto de interesse 1. Ele começa a se deslocar e gradativamente, velocidade constante, aquela que foi programada, e gradativamente ele vai mostrar o ponto 2, que é onde a trajetória 2 indica que ele faça. Então ele vai para o ponto de interesse 2. E ele vai fazer isso sucessivamente, em todos os pontos. Observe que ele perdeu a altura, já começa a se dirigir a outro ponto, e já ganhando, mudando a altitude, e já encarando então o outro ponto de interesse. Eu acho que essa é uma ferramenta muito legal. Observe aqui que agora eu consigo abranger os 2 pontos. Ele está encarando um ponto mais alto, mas você consegue ver os 2. Isso é muito legal, uma bela ferramenta, tá ok? Bom, mas vou deixar uma música para que vocês acompanhem o resto da filmagem.
Aqui eu chamo a atenção de vocês para a suavidade dos movimentos. Observem como é suave. Então ele faz esse movimento, por isso que ele se torna uma ferramenta muito legal para fazer uma série de trabalhos. Observe muito bem isso. A programação básica acabou, então agora o drone vai voltar para o seu lugar, ok? RTH, automático, né? Inteligente como eles chamam, né? Então ele vai baixar, vai se direcionar ao ponto de decolagem e vem preparar para o pouso. Uma grande ferramenta. E aí pessoal, gostaram do vídeo? O drone é uma ferramenta impressionante, né? Poderosa. Você vê que você pode unir vários pontos dele, várias possibilidades do drone e com isso obter imagens muito bonitas, né? Imagens legais. Imagine isso numa praia, onde você tem vários pontos de interesse e onde você pode estar de repente preocupado em visualizar alguma coisa sem perder o controle do drone. Você não vai perder o controle do drone, a não ser que tenha algum outro problema. Mas você conseguirá fazer uma boa filmagem, suave, tranquila, sem fazer movimentos bruscos. Observe, isso é uma coisa importante. E consegue obter um filme muito legal. Então você pode ter 4, 5, 10 pontos de interesse. Com isso você vai ter uma filmagem super abrangente, onde você tira muito do recurso do drone. Porque é para isso que eles existem, é para serem usados. Os recursos dos drones são para serem usados, tá? E o que eu mostro para vocês é aquilo que eu fiz. Porque eu gosto de mostrar assim, o meu aprendizado eu tento passar para vocês. Tá? Essa é a minha ideia. Eu não vou fazer alguma coisa que eu não tenha feito antes. Essa é a minha ideia. Por isso que eu não faço assim, eu falo assim, não, eu fiz um long range a 12 km de distância, porque eu não fiz. Porque eu não consegui. Tá? Não consegui. Onde eu vou, eu não consigo. Eu estou falando claramente isso daí. Então assim, eu não acho que também que seja uma coisa muito legal. Tá? Mas eu fiz até certas distâncias onde foi possível e onde eu tinha sinais do drone. A partir de um certo ponto ele retorna. Eu tenho outro vídeo que eu mostro, mesmo numa área, que eu vou até o próximo vídeo vocês, mesmo numa área muito livre, ele limita. Limita por quê? Porque há um momento em que você perde o sinal do drone. Tá? Para que você consiga grandes distâncias, você tem condições muito boas. Então eu já vou deixando esse toque para vocês, tá bom?
Então, como eu falei para vocês, aquilo que eu pratico, o que eu faço, é o que eu passo. Tá bom? Essa é a minha ideia, essa é a ideia que eu tenho deste canal. Sempre passar aquilo que é possível fazer, porque eu fiz. Eu fiz e passo isso para vocês e como eu fiz. Tá legal? Então espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixem um like. É muito legal para mim. Comentem, que eu acho que os comentários de vocês alavancam outros vídeos, né? E se quiserem, se inscrevam no canal, tá? Eu espero que continuem as inscrições, o canal continua crescendo, lento, mas vai. Tá? Muito bacana. Muito obrigado a todos aqueles que se inscreveram. E para todos, bons voos!